Então a gente começa aqui esse capítulo do módulo História da Fotografia, do curso de Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional, e a gente entra falando do registro fotográfico. Até aqui a gente viu o desenvolvimento das contribuições fundamentais de alguns cientistas, de algumas mentes brilhantes da ciência que possibilitaram a observação e a construção dos pilares da física óptica que deram vida à fotografia. Então a gente viu o desenvolvimento do conceito e das ideias que levaram à criação da câmara escura, que é o princípio básico da fotografia, que é o pilar fundamental da fotografia. Então a gente viu como a física óptica auxiliou nesse processo, como a física óptica foi fundamental para a construção das bases da fotografia. A gente viu o período de desenvolvimento da fotografia dentro da esfera do conhecimento da física. E agora a gente parte para o registro fotográfico em si, para a intervenção da luz na área química, da intervenção química da luz, do comportamento dos objetos, das superfícies, da natureza, a partir da influência da luz. Então a gente entra na era da química na fotografia. Então, a era da química na fotografia se inicia no século XVII. Lá em 1604, um cientista italiano chamado Angelo Sala observou que a prata, quando era exposta ao sol, ela escurecia. Mas naquele momento da história, pelas suas observações e observando o comportamento da prata, ele supôs que o escurecimento da prata, quando estava exposto ao sol, se devia ao calor. Então, para ele, a força motriz da mudança de pigmentação da prata era o calor. Ele compreendeu naquele momento, ao colocar a prata sendo exposta ao sol, que o calor mudava a pigmentação da prata, escurecia a prata. Então, ele percebeu essa influência da exposição, mas supôs que o calor fosse o principal motivador, fosse a força transformadora da pigmentação da prata. Então, algumas décadas depois, em 1727, que o cientista alemão Johann Heinrich Schulz provou que a reação que se dava por conta da luz, que essa reação de transformação da prata, a mudança de pigmentação da prata quando exposta ao sol, não era por causa do calor, e sim por conta da luz. Ele mostrou que a luz influenciava na pigmentação da prata. Então, a incidência da luz e não a força do calor era a energia que transformava a prata. Não era a energia térmica, não era a energia do calor, era a energia eletromagnética, era a própria luz que influenciava na pigmentação da prata, na pigmentação daquelas superfícies prateadas. Então, ele, a partir de observações, chegou a essa conclusão. Ele foi expondo a luz, então ele cobria uma parte do objeto ou de uma garrafa cheia de prata, deixava apenas uma área exposta à luz e apenas aquela área escurecia. E aí, por eliminação, ele foi fazendo testes, foi fazendo experimentos, por eliminação dos elementos ele chegou à conclusão e provou que era a luz que mudava a pigmentação da prata. Alguns anos depois, já no século XIX, início do século XIX, 1802, Sir Humphry Davy, o inglês, publicou no Journal of the Royal Institution, um jornal inglês da realeza inglesa à época, que Thomas Wedgwood era um filho de um famoso cientista à época. Ele teve êxito em imprimir imagens, no caso o relevo de uma folha foi a primeira impressão que ele conseguiu fazer, em cima do couro com nitrato de prata. Ou seja, ele pegou um pedaço de couro, uma tira de couro branca, e passou sobre aquela tira de couro nitrato de prata. E aí, expondo à luz a tira de couro com nitrato de prata, ele pôde obter a impressão de uma folha. Mas, como a prata escurece como reação à luz, ele criava aquela imagem ali no couro com nitrato de prata, mas se aquela imagem fosse para a luz, ela logo escurecia toda e não era possível conservar as imagens. Então, era possível, a partir daí, criar as imagens, mas não era a fotografia como a gente entende hoje, porque não era uma impressão permanente, não era um registro permanente. Esse registro se perdia porque se tinha a partir do nitrato de prata reagindo ali à luz sobre o couro, mas não era possível fazer dessa imagem permanente, porque com luz a prata se modificava, muda a pigmentação
e se perdia a imagem. E aí a gente faz uma abertura muito interessante para uma curiosidade que entra agora. Então, o Hércules Florence foi um francês que viveu aqui no Brasil, na vila de São Carlos, no começo do século XIX. Ele nasceu em 1804 e aportou aqui no Brasil. Uma expedição de navios que chegou aqui em 1824 e, segundo algumas pessoas, segundo alguns pesquisadores, e a partir de algumas anotações dele, de pessoas contemporâneas, há a possibilidade dele ter sido o criador do primeiro registro fotográfico, algum tempo antes do Niepce. Ele viveu aqui no Brasil e nos seus diários foram encontrados alguns registros do que poderia ter sido o primeiro registro fotográfico. Mas como a reação à luz da prata era difícil de ser mantida, não tinha como se manter por muito tempo, essas imagens se perderam, de modo que a gente não pôde ter comprovação histórica de que ele realmente fez esses registros e das datas em que foram feitos esses registros. Por isso, o Florence não pode ser reconhecido cientificamente como o fundador do que a gente entende por fotografia, mas ele foi, com certeza, a primeira pessoa a utilizar o termo photographie, que é o fotografia na escrita francesa, e o Boris Kossoy, que é um jornalista e é também fotógrafo brasileiro, um grande pesquisador, ele, em uma pesquisa estudando sobre o Florence, sobre o trabalho do Florence, ele descobriu que 5 anos antes de se utilizar no vocabulário e nos dicionários da Europa esse termo, ele já utilizava o termo como a gente utiliza hoje, fotografia, na escrita em francês. Então, provavelmente ele foi o pioneiro a utilizar o termo fotografia e talvez tenha sido o primeiro a fazer o primeiro registro fotográfico antes do Niepce, que é sobre quem a gente fala mais adiante, mas a gente não tem comprovação histórica disso, a gente não tem dados nem tem registros sólidos, então não é possível afirmar que ele tenha sido o primeiro. E por isso, o primeiro registro que a gente tem notícia, que a gente tem prova, e a pessoa que realmente a gente tem provas de que fez o primeiro registro fotográfico como a gente compreende hoje, foi o francês Joseph Nicéphore Niepce, que em 1826, utilizando uma liga metálica de prata coberta com betume, que é um derivado do petróleo, que ele utilizou por ser um derivado do petróleo que era também utilizado no asfalto, e aí ele conseguiu criar a primeira imagem permanente. Então, utilizando essa liga metálica à base de prata, com betume reagindo à luz. E da janela do sótão da casa dele, na França, à época, ele fez o que seria a primeira fotografia da história, em 1826. Então, ele fez esse primeiro registro e batizou essa técnica, que aí era onde iniciava o início do casamento da física com a química na fotografia, de heliografia. Então, ele criou o heliógrafo e criou a técnica de heliografia, que era o registro sobre ligas metálicas sobre a prata com o betume para poder fixar a imagem na prata. Então, a luz reagia na prata e o betume ajudava a fixar a imagem para que fosse possível criar uma imagem permanente. E aí a gente tem essa imagem que vocês veem agora, que é a primeira fotografia de que se tem registro, a primeira fotografia da história, como a gente compreende hoje, de uma imagem sobre uma superfície utilizando o princípio da câmera escura e de forma permanente. Então, foi tirada em 1826, do sótão da casa dele, na França, e é a primeira imagem que a gente tem enquanto fotografia da forma como a gente compreende hoje. E aí, enquanto o Niepce seguia com suas pesquisas e com seus experimentos na França, em sua cidade à época, e criou a heliografia, existiu um outro francês, Louis-Jacques Mandet Daguerre, que se interessou pelas pesquisas dele, ficou sabendo e mandou uma carta, a princípio, era um anônimo para ele, e querendo saber mais informações sobre a heliografia, sobre os procedimentos, porque ele era também uma pessoa interessada. O Daguerre ficou sabendo do trabalho do Niepce por conta de alguns ópticos que eram amigos em comuns, alguns ópticos famosos que vendiam lentes e materiais na França
à época, e aí ele se interessou pelo trabalho do Niepce e foi procurar saber. Então, inicialmente, o Niepce não teve interesse em conversar com o Daguerre, mas alguns anos depois, indo a Paris, o Niepce resolveu procurar o Daguerre para conversar, e aí em 1829, 3 anos depois da primeira fotografia, o Niepce firma uma sociedade com o Daguerre. Interessante porque a partir disso o Niepce acabou sendo um pouco apagado da história dos registros e o Daguerre ganha grande projeção, porque pouco depois eles criam juntos, começam a fazer experimentos juntos, o Niepce e o Daguerre, e popularizam um pouco mais a heliografia. Pouco tempo depois o Niepce morre e o Daguerre continua com suas experiências, com seus experimentos e cria o que ele batiza de daguerreótipo, que é a técnica daguerreotipia, que é uma técnica fotográfica criada por ele e que veio a ser chamada depois da Câmara de Ciência francesa, de ciência 100% francesa. Foi aberto para domínio público a forma como era feita o daguerreótipo. E aí, esse daguerreótipo utilizava o vapor do mercúrio para poder revelar a imagem e usava o tiosulfato de sódio para fixá-la. Então, foi um grande avanço, porque aquilo que demorava muitas e muitas horas para se fazer uma fotografia, várias horas de exposição à luz para poder conseguir criar uma fotografia, o daguerreótipo diminuiu de muitas horas para alguns minutos. Então, foi um grande avanço para a fotografia à época, porque se ganhou muito tempo para a criação da fotografia, de muitas horas para alguns minutos. Então, a daguerreotipia foi descrita detalhadamente, os princípios, como reproduzir a daguerreotipia em 19 de agosto de 1839. E aí acabou se tornando domínio público na França a essa época, e para revelar o seu conhecimento, para revelar como fazer, para abrir ao público e para abrir ao governo francês, para todo mundo aquela época, ele pediu uma pensão estatal vitalícia. Então ele disse o seguinte para o governo francês: então, todo mundo quer saber como é que é possível fazer daguerreotipia, como é possível captar as imagens de forma permanente e de forma tão rápida para a época, em alguns minutos. Então, se o governo francês me der uma pensão vitalícia, me pagar um valor vitalício por toda a minha vida, aquele valor fixo, uma pensão, eu descrevo tudo e entrego para domínio público. E foi isso que aconteceu. Ele ganhou uma pensão estatal vitalícia e abriu para domínio público os conhecimentos que ele tinha. E aí está uma foto, uma imagem que mostra, que representa o daguerreótipo, né? Uma caixa de madeira com uma lente ali biconvexa que utilizava o mercúrio e o tiosulfato de sódio para a fixação. Então a gente tem aqui o daguerreótipo que em 1839, que foi quando justamente ele, em troca da pensão estatal, abriu para o domínio público o conhecimento da tecnologia, ele já era vendido em 7 países da Europa e também nos Estados Unidos. Isso no século XIX. Então imagine que a repercussão foi tamanha que ele saiu se espraiando aí no século XIX para 7 países da Europa e nos Estados Unidos. Então o tempo de exposição à luz, o tempo de que a lente ficava aberta, recebendo luz para poder jogar a imagem na superfície dentro da caixa escura, era de 40 minutos. Então a lente ficava destampada por 40 minutos para conseguir criar a imagem na superfície lá do outro lado da imagem. Então isso aí já foi um grande avanço, porque antes eram necessárias muitas horas. Então 8, 12 horas de exposição à lente destampada lá, entrando luz durante 8 horas seguidas para conseguir fazer uma imagem. Com o daguerreótipo, esse tempo reduziu para 40 minutos para conseguir ter o tempo de exposição lá na imagem e conseguir, a partir do sódio e do mercúrio em vapor, fixar a imagem que tinha sido feita a partir da exposição. Então imagine você que de horas para minutos. E ainda assim era um tempo enorme. Hoje a gente faz fotos instantâneas e o clique é numa fração mínima de segundo. Então veja que a gente já teve um avanço muito maior até o que a gente tem hoje. Aí, em 1876, falando de outras tecnologias que foram se desenvolvendo, algumas em paralelo, algumas um pouco antes, algumas um pouco depois, em 1836 foi inventado o calótipo, a técnica de calotipia, que depois foi batizada de talbotipia
por conta do próprio inventor, que foi o William Fox Talbot. Então, para poder fazer a fotografia, ele utilizou um processo pioneiro, que aí, mais recentemente, na fotografia analógica, era o que imperava, que era o processo negativo e positivo, que se você tinha uma câmera de filme, você sabe que você fazia as fotos em negativo e depois a revelação das fotos eram feitas em positivo. Então, esse princípio aí foi introduzido pelo William Fox Talbot no século XIX, em 1836. O que ele fazia era utilizar um pedaço de papéis que eram sensibilizados com cloreto ou iodeto de prata. Então, ele introduzia ali naquele papel, sensibilizava com cloreto ou iodeto de prata e deixava ali em exposição à luz. E aí gerava um negativo e depois ele utilizava um papel dessa mesma maneira em reação ali para gerar o positivo. Então você tem aqui nas imagens em cima, tem essa árvore, a gente tem do lado esquerdo o negativo e do lado direito o positivo da imagem. E aqui abaixo uma fotografia também utilizando a calotipia ou talbotipia, que era a técnica do William Fox Talbot, o pioneiro em utilizar o processo negativo-positivo. Pouco mais adiante, em 1851, uma outra técnica que foi desenvolvida pelo Frederick Archer foi o processo com colódio úmido. Então, colódio, que é uma substância química em forma úmida, ele utilizava o colódio para poder passar por uma superfície de papel e reagir e fixar a imagem. E aí, com essa técnica, ele conseguiu reduzir para 30 segundos o tempo de exposição para poder gerar a imagem. Então, a gente tem de minutos, a gente saiu do que no início, com o Niepce eram horas, a gente foi para minutos, agora a gente foi para os segundos, já na segunda metade do século XIX, em 1851, com o Archer. Então, ele utilizava uma mistura de algodão, pólvora, álcool e éter para unir todos os sais da prata a placas de vidro, onde eram fixadas as imagens. E aqui você tem uma imagem, pode ver aí esse muro com algumas árvores, essa paisagem, que é um exemplo de foto feita com o processo de colódio úmido desenvolvido pelo Archer. Depois disso, a gente tem mais algumas técnicas que foram desenvolvidas. O Richard Maddox, ele desenvolveu o processo de emulsão de gelatina seca. Então, ele passava uma emulsão de gelatina seca sobre a superfície para poder reagir e fixar as imagens, isso em 1871. E foi a emulsão de gelatina seca que possibilitou uma grande revolução na fotografia, que foi desenvolvida pelo George Eastman, que foi o criador da Kodak. Então, a emulsão de gelatina seca era o princípio dos filmes fotográficos que a gente utilizava até pouco tempo atrás. E o Richard Maddox desenvolveu a técnica da emulsão de gelatina seca, que utiliza também o processo negativo-positivo, que o Talbot criou alguns anos antes, e aí só que ele trouxe para o formato menor e o outro trouxe para aquele negativo que era com gelatina seca. E aí, o que o George Eastman, que foi o fundador da Kodak, fez foi, pegou a ideia do Maddox, da gelatina seca, e criou os filmes fotográficos. Ele desenvolveu rolos de gelatina, da emulsão de gelatina seca e brometo de prata, que foi o início, o embrião dos filmes fotográficos que revolucionaram a história da fotografia. Então, o New York Times, ou melhor, desculpem, o The New York Tribune foi o primeiro jornal do mundo a usar uma foto impressa mecanicamente. Isso foi no finzinho já do século XIX, em 1897. Então, The New York Tribune foi o primeiro jornal do mundo a ter uma foto impressa mecanicamente no fim do século XIX, porque até então a imprensa, os jornais, só utilizavam a tipografia, só os tipos. Então, eram aquelas letrinhas, uma a uma, montadas para poder juntar as palavras, a tinta era passada em cima e impressa no papel. Então, esse processo foi feito aí mecanicamente, essa impressão no papel de um jornal para poder ter uma foto impressa em 1897. Foi pela primeira vez, foi uma revolução à época e iniciou um processo revolucionário, porque hoje é impossível pensar um jornal sem imagens, é impossível pensar um jornal sem fotografia. Então, um tempo depois, em 1900, a Kodak, ali, do George Eastman, que desenvolveu os rolos fotográficos com brometo de prata e com emulsão de gelatina seca, que foi a invenção do Maddox, ele
criou a Kodak e lançou a câmera Brownie, que custava $1 e fazia 8 fotos. Então ali começava a popularização da fotografia. A Kodak trouxe uma verdadeira revolução na fotografia porque criou as câmeras um pouco mais compactas e câmeras mais populares. As pessoas começavam a ter acesso à câmera fotográfica e a fotografia começava a se tornar algo comum na vida das pessoas. Foi uma verdadeira revolução que o George Eastman com a Kodak fez. E aí, em 1900, já quase na virada ali, na verdade, do século XIX para o século XX, ele criou a Brownie. E aí você consegue ver a imagem de uma Baby Brownie, que é uma versão reduzida da câmera Brownie, que foi lançada em 1935 pela Kodak. Aí tem algumas informações a mais falando da Kodak, falando do George Eastman, que foi quem desenvolveu o rolo fotográfico. Ele, no ano de 1906, os irmãos Auguste e Louis Lumière, que são os irmãos Lumière, conhecidíssimos por conta da invenção do cinema, existe uma disputa histórica, na verdade, entre os Estados Unidos e a França pelo desenvolvimento do cinema, mas os irmãos Lumière são os mais reconhecidos pelos historiadores como os desenvolvedores do cinema. E foram eles que apresentaram os filmes fotográficos autocromo Lumière, que eram uma versão de filme fotográfico que era possível colorir sobre o filme para poder dar um tom de cor ali. Então, em 1923, o Harold Edgerton inventou o flash fotográfico, que é outro elemento que facilita muito a vida dos fotógrafos, principalmente em fotos feitas com pouca luz, em fotos feitas à noite, ou mesmo para trabalhar uma composição específica de luz. O flash fotográfico virou, do ponto de vista criativo, da fotografia artística, da fotografia para vendas, algo essencial. E o flash fotográfico foi desenvolvido pelo Harold Edgerton em 1923. Então, seguindo nessa linha do tempo da história, na evolução do registro fotográfico, na década de 1930 começaram a surgir as revistas ilustradas, que passaram a usar a fotografia em larga escala. Então, no fim do século XIX, a gente teve a primeira impressão em um jornal com o The New York Tribune, e na década de 30 do século passado, dos anos 1930, começaram as revistas a utilizar a fotografia em larga escala para poder difundir imagens para o seu público. E aí, depois da Kodak e das câmeras, veio uma verdadeira revolução e uma corrida por tecnologias, por desenvolvimento de novas câmeras fotográficas, novas formas de armazenar a imagem, de revelar. E aí vieram grandes câmeras e grandes tecnologias que fizeram história dentro da fotografia. E aí, entre essas tecnologias, a gente pode apontar lá em 1925 a câmera Leica de 35mm, com uma lente de 35mm, que foi criada por Oskar Parnack, que era da fábrica alemã Leica. Então, a gente tem a Leica, que era a primeira câmera fotográfica mais compactazinha, um pouco no formato que a gente conhece, que foi uma verdadeira revolução, que utilizava lentes de 35mm e também os filmes de 35mm para poder fazer as imagens. O que ele fez, na verdade, foi pegar os filmes de 35mm que eram utilizados no cinema à época e introduzir numa câmera fotográfica. Então, vocês podem ver aqui essa imagem muito bonita de aí um campo com montanhas ao fundo, que foi uma foto feita com uma câmera Leica de 35mm. Em 1928, o Stefan Morin criou o fotojornalismo moderno, que é o fotojornalismo sem poses formais. Em 1930, Jacob Riis e Lewis Hine utilizam as fotografias para expor problemas sociais. Eles foram dois grandes documentaristas e que utilizavam a fotografia como uma forma de denúncia de desigualdades, dos problemas sociais das cidades de modo geral. E aí o Stefan Morin é reconhecido como criador do fotojornalismo moderno, que é sem o uso de poses formais e com um registro mais espontâneo. Então, seguindo essa linha do tempo, a gente tem o fotojornalismo que foi criado lá, e mais adiante a gente vai ver, apesar do fotojornalismo ter sido fundado um pouco antes, tem o pai do fotojornalismo, que é o Cartier-Bresson, que vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouquinho, e
é o autor daquela frase que a gente viu no início desse módulo. Então, em 1936, tem uma outra grande chegada genial ao mercado, que é o lançamento da Kodachrome, da Kodak, que é um filme em cores. Então, a gente sai da era da fotografia em preto e branco, da fotografia em sépia, da fotografia apenas com uma cor e só diferença de tonalidades, para uma fotografia com cores. Em 1936, tem o Kodachrome, da Kodak, é uma série de filmes fotográficos, e em 1941 o Kodacolor, que foram dois, é, dois tipos de filmes fotográficos muito importantes para a época, que trouxeram a popularização do filme com cor para o mercado. E aí chegamos no Cartier-Bresson. Ele é uma grande referência para mim, é um grande fotógrafo e é alguém cuja obra é obrigatória para quem quer aprender fotografia. E aí foi francês, nasceu em 1908 e faleceu há pouco tempo, em 2004. Ele é considerado o pai do fotojornalismo. Por que ele é considerado o pai do fotojornalismo? Porque ele desenvolve a teoria do momento exato do clique. Ele fala do momento do clique, de que o fotógrafo tem que se antecipar ao acontecimento. O fotógrafo tem que estar a postos para preparar a imagem toda e fazer o clique naquele momento necessário para pegar a imagem, para captar o melhor momento daquela imagem. E ele fazia imagens de rotina, ele fazia imagens sem pose, ele fazia imagens do cotidiano, do dia a dia, sem os retratos, que eram muito comuns, principalmente na época dele, os retratos de família, as fotos de pessoas, de políticos, de artistas, de cientistas, de inventores. Era como a fotografia era muito utilizada, ou a fotografia de forma artística também. Então se fazia fotos de modelos, os modelos e as modelos que iam posar para os pintores. Algumas fotos eram feitas, ou se utilizava da estética das artes para fazer fotografia. Então era o que era comum. Eram os retratos ou a fotografia artística. E aí o Cartier-Bresson, ele traz esse grande olhar sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, sobre as coisas simples, trazendo a ideia de antecipar-se ao momento para fazer o clique na hora exata. Então, o Cartier-Bresson é considerado por muitos o pai do fotojornalismo e é o fundador, ao lado de outro grande fotógrafo, que é o Robert Capa, da agência Magnum Photos, que é uma agência que até hoje está de pé e é responsável por grandes fotos que são memoráveis e fotos que se tornaram históricas, que foram capas de revista e tudo mais. Então, o Cartier-Bresson é uma referência obrigatória e eu recomendo muito que você procure saber mais sobre o Cartier-Bresson. Tem inclusive aqui, está do meu ladinho, esse livro aqui, que é uma de a coleção Photopost, que é do Cartier-Bresson, que tem um catálogo de imagens e tem muita coisa sobre o trabalho dele, que é muito interessante. Tem aqui algumas imagens muito boas do Cartier-Bresson. E é um livro que vale muito a pena, porque tanto mostra algumas referências dele, traz frases, citações e as obras do Cartier-Bresson, que são lindíssimas. Então, trazendo aí do mundo para o Brasil, a fotografia chega no Brasil no dia 16 de janeiro de 1840, com a chegada do abade Louis Comte, que ele chegou ao Brasil numa comitiva de embarcações que chega ao Rio de Janeiro em 1840, no dia 16 de janeiro, e ele traz a fotografia, ele traz as câmeras fotográficas ao Brasil e traz as fotos propriamente ditas. Então, aqui no Brasil, a fotografia embarca em 1840, oficialmente nos registros históricos. Lembrando lá do Florence, que talvez tenha sido o primeiro a fazer um registro, mas que a gente não tem comprovação histórica, a gente não tem material para afirmar isso. Então, em 1840, chega a fotografia aqui no Brasil. E o primeiro fotógrafo brasileiro foi o imperador Dom Pedro II, que tinha boas relações institucionais com alguns governos europeus e viajava bastante, se relacionava muito com cientistas e se apaixonou pela fotografia e foi o primeiro fotógrafo brasileiro. Ele fez muitas fotos durante o período, fez fotos da família real e fez fotos do Brasil, de vários cenários do Brasil de forma geral. Ele foi o primeiro fotógrafo brasileiro que se tem notícias e registro mais sistemático.
Então, todo esse roteiro que a gente viu até agora é da fotografia, a gente viu a era química da fotografia. Então, agora, nesse momento que a gente viu a fotografia, já é possível, já existem os registros históricos, já existem as câmeras compactas, as câmeras já são populares, existe o filme fotográfico, a fotografia em cores, e a fotografia trouxe uma verdadeira revolução para o mundo, e a revolução muito intensa, especialmente no século XX. Então, depois de toda essa revolução, então, será que seria possível algo mais popularização, mais intensidade, mais diferenças, mais ferramentas na fotografia? E a resposta foi sim, é possível. E essa nova revolução foi a fotografia digital que a gente vê nesse próximo e último capítulo do módulo História da Fotografia.